Olá meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e nesse vídeo quero falar aqui da saída de Marcelo Freixo do PSB e a ida dele para o PT, algo que não surpreendeu muita gente, era um movimento que acontece até com um certo atraso, já que muitos apontavam lá atrás que ele saiu do PSOL e foi para o PSB atuar lá dentro praticamente como um petista, e muitos membros mais antigos do PSB chegavam a reclamar da atuação dele no partido, dizendo que ele lá dentro acabava atrapalhando em alguns aspectos o Partido Socialista Brasileiro. Eu quero falar do que muitos apontam como prêmio de consolação, que ele agora está à frente da Embratur, e sobre a ministra do Turismo que convidou Freixo para assumir a Embratur, a Daniela do Vaguinho, que a cada dia que passa vai surgindo mais polêmicas envolvendo o nome dela. Eu quero trazer todas aqui, que foram até agora 17h30 do dia 4 de janeiro, porque realmente é cada coisa que aparece quase inacreditável. Mas antes de falar sobre tudo isso, eu quero pedir a sua ajuda. Se chegou no canal, não está inscrito e puder, se inscreva, ativa aí o sininho das notificações. Se assistir esse vídeo e gostar, mas é só se gostar, joinha pra cima. Se não gostar, faz parte, joinha pra baixo, comenta, compartilha. Tudo isso é muito importante para que o nosso trabalho continue crescendo e chegando em mais pessoas que lutam por um Brasil melhor. Pessoal, é o seguinte, vamos aqui falar um pouco do histórico de Marcelo Freixo. Ele foi deputado estadual entre 2003 e 2019. Depois disputou uma vaga na Câmara dos Deputados, venceu aquelas eleições e se tornou deputado federal, ficando até agora aí, 2022, porque o mandato de deputado federal se encerra dia 31 de janeiro, mas o Freixo já saiu para assumir a Embratur. E o Freixo foi sim, vocês podem discordar de vários movimentos dele, mas ele foi uma voz importante no período em que ele esteve na Assembleia Legislativa do Rio, assim como o período em que ele esteve na Câmara dos Deputados. Por duas vezes tentou ser prefeito da capital do Rio de Janeiro. Em 2012 perdeu para Eduardo Paes e em 2016 perdeu para Crivella, mesmo o Freixo sempre tendo um apoio muito forte da classe artística, o que prova mais uma vez que apoio de artista por si só pode ter uma importância, pode sim, mas por si só, óbvio, não define eleição. Aí ele voltava e continuava o mandato de deputado estadual, então ele não ficava sem cargo público, digamos assim. Em 2022, ele tentou um voo mais alto, foi disputar o governo do estado. Qualquer pessoa minimamente sensata sabia que era uma missão quase impossível. Eu coloco quase porque nada é impossível na política. No caso do Freixo, a gente sabia, eu falei disso aqui muitas e muitas vezes. Aí aparecia alguém, você tá torcendo contra, não sei o que, tal, deu no que deu. O Freixo tem uma rejeição altíssima, e o Haddad, mesma coisa em São Paulo. Eu alertava em relação ao perigo dos dois ser ali os candidatos do Lula nesses estados para tentar derrotar, digamos assim, a direita. E o Freixo, eu até achei que ele poderia levar a disputa para o segundo turno. Não aconteceu nem isso. Perdeu no primeiro turno mesmo. Enquanto o Haddad foi para o segundo turno e acabou perdendo para o Tarcísio. O Freixo perdeu para o Cláudio Castro. Aí gerou sua especulação. Poxa, o Freixo, um aliado de primeira hora do Lula, como eu disse aqui, lá no PSB atuando muito para atender os interesses do PT. Não é possível que não vai ter um ministério. Não teve. Ele não conseguiu. Chegou a ser cotado para assumir o Ministério do Turismo, que ficou com Daniela do Vaguinho. Daqui a pouco eu falo sobre ela. E como eu disse lá atrás, o Freixo no PSB gerava a insatisfação de muitos socialistas, porque lá dentro ele acabava gerando atrito com o colega de partido, Molon, e defendendo muitos interesses do próprio PT. O Molon, que é ainda presidente do partido no Rio de Janeiro, desde sempre era candidato do partido ao Senado, e o Freixo já chegou vindo do PSOL como candidato ao governo do Rio. E aí gerou um problema com o PT, que o PT queria lançar André Siciliano ao Senado e o PSB batia o pé que não abriria mão nem do Molon ao Senado, nem do Freixo ao governo do estado. A lógica do PT, vejam bem como o PT atua. Em São Paulo era, não, mas o PSB tem que abrir mão do Márcio França porque o Haddad lidera as pesquisas. De fato liderava, mas a rejeição do Haddad mostrava que teria dificuldades. O Márcio França tentou convencer, não conseguiu, disputou o Senado, perdeu, agora virou ministro dos Portos e Aeroportos. No Rio de Janeiro, essa lógica do PT não prevaleceu, porque o Molon sempre liderou com folga em relação ao Siciliano. Molon nunca liderou, digamos assim, a pesquisa num todo. O Romário sempre apareceu à frente, mas ele sempre esteve, o Molon, à frente do Siciliano. Mas, não, o PT bateu o pé, tem que ser o Siciliano candidato ao Senado. Só que aí o Molon não abriu mão,
e foi candidato, né, pelo PSB. E aí o que acontece? O palanque do Lula não teve o Molon, teve Marcelo Freixo ao governo e André Siciliano, candidato ao Senado pelo PT. E aí, no fim, como era imaginado, Freixo perdeu, como eu disse, e sabe quem comemorou, né, essa insistência do PT em manter o André Siciliano candidato ao Senado? Romário. Romário foi reeleito senador da República com 29,19% dos votos. Em segundo ficou Molon, com 21,20%. Siciliano ficou com 12,08%. Se a gente somar, não é simples assim, mas até porque se o Siciliano desiste, pode ser que o eleitor dele migraria para um outro candidato, mas aqui daria 33,28%, né, 4 pontos a mais do que o Romário teve. Supondo que um ou outro, né, eleitor fosse para outro candidato, né, ainda assim eu acho que o Molon venceria Romário se o PT não tivesse lançado o André Siciliano por lá, até porque o Siciliano teve esses votos aqui, boa parte por conta do Lula. Mesmo assim, muitos eleitores do Lula optaram pelo Molon. Então, outra possibilidade levantada era qual? O Freixo, em vez de sair do PSOL e ir para o PSB, que fosse direto para o PT e fosse candidato do PT ao governo na dobradinha com o Molon. E o Siciliano que tentasse continuar como deputado estadual ou fosse, né, para a Câmara dos Deputados. Aí eu acho que nessa montagem aqui o Molon seria eleito senador e acho que o Freixo, né, de todo jeito eu acho que ele perderia essas eleições. Aí aconteceu depois o óbvio, agora recentemente. O Freixo saiu do PSB e foi para o PT e saiu criticando o antigo partido e também o Molon. Disse ele, precisa estar num lugar que tenha construção partidária, coisa que não teve no PSB. Um lugar que tenha trabalho de base. Era o que eu queria fazer no PSB, mas não foi possível. Não era este o projeto. O PSB foi para um lugar em que eu não me enxergo mais. Sobre a relação com o Molon, disse, eu tive problemas porque o acordo passava pela candidatura ao Senado e não foi cumprido pelo Molon e, portanto, pelo PSB. O Siqueira testemunha, presidente do partido, e reafirmou isso a mim. Isso levou a uma relação muito ruim. Molon continua no PSB e assume o ICM-1000, Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, indicado por Marina Silva, ministra do Meio Ambiente. Lembrando que o Molon é advogado e ambientalista e ajudou a fundar a rede junto com a Marina em 2015. O Freixo, então, assume o quê? A Embratur, a convite da Daniela do Vaguinho. Embratur, que é responsável pela execução da Política Nacional de Turismo no que diz respeito à promoção, marketing e ao apoio à comercialização dos destinos, serviços e produtos turísticos brasileiros no mercado internacional. Um prêmio de consolo para o Freixo, diga-se de passagem, como muita gente tem apontado nas redes sociais, né, é quase como uma humilhação para o Freixo nesse caso aqui, né, diante da importância que ele tem para o campo progressista, ou pelo menos para parte do campo progressista, ficar à frente da Embratur aqui. Enfim, é realmente, como muita gente aposta, né, um fim melancólico. Não acho que seja o fim dele, eu acho que ele seja capaz de reinventar, talvez daqui a 4 anos disputar uma vaga de deputado estadual ou federal, mas não deixa de ser meio que humilhante o Freixo, pela ligação que ele tem com o PT e com o Lula, está aqui agora à frente do Embratur. Lembrando, convidado pela Daniela do Vaguinho, então ele será subordinado, de certa forma, a ela, que é do União Brasil, partido presidido pelo novo companheiro Luciano Bivar. E detalhe sobre Daniela do Vaguinho, todo novo ministro, né, que chega, em especial aqueles que não, né, estavam até então nos holofotes, acabam sendo investigados pela imprensa, que vai atrás. Dá um Google aqui, você vai achar processo e tal, ligação. Isso está acontecendo com a Daniela do Vaguinho. A vida dela está sendo revirada do avesso. Insisto, daqui a pouco alguém aparece, é machismo. Isso acontece, aconteceu com vários homens no governo Bolsonaro, daqui a pouco pode acontecer com vários homens. Inclusive o pessoal do portal lá do Fórum, da revista Fórum, já está meio que revoltado com o ministro também do União Brasil, Juscelino Filho, ministro das Comunicações. Então a vida de um ministro é revirada, isso faz parte. E aí tá aparecendo cada polêmica que eu listei aqui, aquelas que eu consegui encontrar. Dei uma revirada aqui também nas minhas pesquisas, vou deixar aqui uns 10 links ou mais no comentário fixo. Vamos começar aqui com algo que eu até tendo a concordar. Daniela já começou desagradando parte dos progressistas, porque ela é autora, ou a autora não foi ela, mas ela passou a assinar junto ali um projeto contra a linguagem neutra nas escolas. Outra polêmica, ela, lembrando que foi a deputada federal mais votada do Rio de Janeiro. Em segundo lugar no estado ficou quem? Pazuello, meu Deus do céu. Ela coleciona fotos com Bolsonaro. Apesar disso, decidiu apoiar Lula
no segundo turno. Mesmo assim, eu fiz uma pesquisa, Bolsonaro cresceu mais do que Lula no segundo turno em relação ao primeiro, e Bolsonaro venceu com folga, seja em Belford Roxo, cidade dela e do marido, assim como na região. Outra polêmica envolvendo aqui agora mais diretamente a irmã e o marido, não ela em específico, mas respinga nela, a imprensa já está explorando isso aqui. Vou deixar link que fala que uma investigação do Ministério Público do Rio de Janeiro apontou que uma irmã da nova ministra do Turismo, a Daniela do Vaguinho, recebeu um carro como retribuição por um contrato superfaturado fechado pela Prefeitura de Belford Roxo, na Baixada Fluminense. O responsável pelo contrato era o prefeito da cidade, Vaguinho, marido da ministra. Diz o portal Metrópolis, vejam bem, que a descoberta surgiu durante uma apuração na qual o Ministério Público concluiu que Vaguinho era o chefe de uma quadrilha que teria desviado 14 milhões dos cofres públicos. A investigação envolvia supostas irregularidades na contratação de empresas para a prestação dos serviços de coleta e destinação de lixo em Belford Roxo. Mas outra polêmica, essa que acertou o Freixo em cheio, manchete de um jornal. Ministra do Turismo, Daniela Carneiro, fez campanha com miliciano condenado por homicídio. Aqui vai trazer que ela esteve lado a lado com ele, que é condenado a 22 anos por homicídio. Aqui vai trazer então que em 2018 Daniela esteve lado a lado com Juraci Alves Prudêncio, o Jura, condenado a 22 anos por homicídio. Eles aparecem juntos entregando santinhos numa passeata na Baixada Fluminense, mas a ligação entre eles não se restringe a aparecer lado a lado numa foto com alguém. Isso aqui, para mim, por si só, não caracteriza ligação nenhuma, mas matérias vão tratar da proximidade aí entre eles. Na época, Júlio estava preso em regime semiaberto, conseguiu autorização da justiça para sair da cadeia para trabalhar e ganhou o cargo de diretor do Departamento de Ordem Urbana na Prefeitura de Belford Roxo, comandada pelo marido de Daniela, Vaguinho. Vejam agora que situação. Jura, o miliciano, foi citado no relatório final da CPI das milícias, presidida por quem? Pelo então deputado estadual Marcelo Freixo. O documento já apontava que o bando liderado pelo ex-PM era formado por 70 pessoas, incluindo policiais militares. Por meio de nota da assessoria de imprensa, a ministra disse que, abre aspas, apoio político não significa que ela compactue com qualquer apoiador que porventura tenha cometido algum ato ilícito. Daniela salienta que compete à justiça julgar quem comete possíveis crimes, então fica aqui registrado o que ela disse sobre essa ligação. Freixo foi questionado, saiu pela tangente talvez para não desagradar a patroa. Disse ele, eu acho que cabe a ela falar sobre isso. Minha relação com ela é muito recente, mas muito boa e de muito diálogo, não muda em nada. E pelo que eu li da defesa, isso tinha mais a ver com a prefeitura do que com ela. Prefeitura que é do marido, inclusive o nome Daniela do Vaguinho, Vaguinho é o marido da Daniela, justifica completando. Todo mundo sabe do meu nível de enfrentamento e o preço que eu paguei com as milícias. Óbvio que minha opinião sobre isso não muda, né? Que fazem Freixo. Nas eleições de 2018, ela se candidatou, outra polêmica aqui, pela primeira vez, e foi eleita deputada federal sob denúncias de campanha violenta. Vejam bem, na campanha, a candidata a deputada estadual pelo PT, Tainá Sena, disse ter sido agredida por seguranças da atual ministra enquanto falava com eleitores. Ao jornal Extra, afirmou que tiros foram disparados para o alto. Na época, Daniela afirmou que a situação estava sendo usada para que a adversária ganhasse notoriedade. O jornal Extra divulgou uma outra questão no dia 4. Daniela carrega em sua trajetória política acusações de irregularidades eleitorais como boca de urna e ganhou projeção ao ser nomeada em secretaria sob suspeita de nepotismo na prefeitura de Belford Roxo, já que o marido era prefeito na ocasião. No escândalo da Fundação CEPERJ, que culminou em denúncia do Ministério Público Eleitoral contra o governador do Rio, Cláudio Castro, uma das assessoras da ministra também foi citada antes de ser exonerada, e foi assim que a Daniela ficou sabendo. A gente tem que ser justo em relação a isso. E um link do jornal Extra vai detalhar essas questões aqui. O marido dela, vale lembrar, em 2019 foi afastado da prefeitura. A justiça ordenou seu afastamento, por desvio de verbas públicas após denúncia do Ministério Público do Rio de Janeiro. Em 2020, ele tentou reeleição e foi reeleito, recebendo 80,4% dos votos válidos. Bom,
Vamos ver se a Daniela vai resistir, se o governo Lula vai continuar bancando ela no ministério. Parte da imprensa, como eu disse, está batendo forte, que já traz um desgaste para o governo que acabou de começar. Quanto ao Freixo, vamos ver como que ele vai lidar com tudo isso, mas já está virando motivo de piada, de meme nas redes sociais. Mas é aquela coisa, vamos torcer para dar certo. De todo jeito aqui, desejo sucesso ao Freixo à frente da Embratur. Valeu, pessoal, e até o próximo vídeo no canal Politizando, um espaço que luta por um Brasil melhor.